Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, saímos da temporada do Oscar 2025 e já entramos na temporada do Oscar 2026. A Academia anunciou o conjunto de regras para o Oscar 2026, tem várias mudanças que eu quero comentar a partir de agora. Entrei em contato também com dois membros da Academia, especialmente para falar para vocês e para trazer o conteúdo mais completo quanto à exigência de comprovar que assistiu o filme, como funciona e como deve mudar também para a próxima temporada. Antes, datas, né? Esse período do Oscar ele acabou sendo mais longo e deu para notar isso. Teve a questão toda dos incêndios de Los Angeles, alguns adiamentos, mas a janela no geral ela parece uma janela bem longa. Depois, especialmente do anúncio das indicações até a votação final, são 2 meses, praticamente. Então, indicações do Oscar 2026 no dia 22 de janeiro, cerimônia 15 de março de 2026. Eu acho ainda essa janela um tanto quanto longa. Ainda eu acredito que a melhor opção seria na última semana de fevereiro, assim, ó, no máximo na primeira semana de março, porque acaba se tornando desgastante. Então vai ser no terceiro domingo de março de 2026, é um período bem longo, e o que muda no geral aqui, né, é o período de votação. O voto final do Oscar começa no dia 26 de fevereiro, acaba no dia 5 de março. Tem essa faixa de 10 dias em que não tem mais campanha. A campanha, de fato, acaba no dia 26 de fevereiro, né? Então, 10 dias em que já os votos já são encerrados, é só aguardar o Oscar 2026. Existe uma pressão de alguns membros para essa mudança também, para que exista o Oscar um pouco mais cedo, que as indicações também sejam um pouco mais cedo. Lembrando quanto a algumas mudanças da base de premiação, nós vamos ter no Oscar 2026 a estreia da categoria de melhor direção de elenco. E deixa eu passar aqui para as regras do Oscar 2026. Vamos começar então com a definição, a regra 9 agora atualizada da direção de elenco, em que aí eles colocam de todo o processo criativo da colaboração do diretor de elenco com o diretor e o produtor de um filme, justamente para a montagem do elenco. Algumas coisas, né, que eu penso que são importantes aqui mencionar, até para evitar qualquer tipo de dúvida. O prêmio não é para o elenco, gente. Tem publicações, eu não sei por qual motivo, né? O prêmio é de casting, então o prêmio é de melhor elenco. Então o elenco vai ser indicado. Não, nada a ver. Quem é indicado é o diretor de elenco. O processo aqui analisado é o da composição, processo criativo em torno da questão toda envolvendo a escolha de um elenco, direção de elenco. O que vai acontecer? Existem membros no branch, né, nesse comitê de diretores de elenco, eles vão selecionar até 10 filmes, será uma pré-lista interna, eles vão adotar o mesmo modelo chamado de bake-off, que é o modelo que você tem na categoria de melhores efeitos, em que existe uma introdução para que o diretor de elenco manifeste por que ele fez tais escolhas. Então será um prêmio histórico, é um prêmio que já vinha há muito tempo, nós estamos falando aqui de um processo de 20 anos praticamente. 2 décadas de pedidos para a criação desse prêmio, demorou, mas finalmente começa no Oscar 2026 a categoria de melhor direção de elenco. Então, repetindo, o prêmio é para o diretor de elenco. Nós temos mudanças também na categoria de melhor fotografia, na regra 10. Agora, finalmente, era um pedido já de muito tempo da categoria, desde o começo das pré-listas. A categoria de melhor fotografia terá a sua própria pré-lista. Então, uma pré-lista que vai de 10 a 20 filmes. Eu acredito que é a melhor coisa possível para não reduzir, quem sabe, a categoria de fotografia, né, a decisões específicas que podem gerar algum tipo de surpresa, em que aí, como existe numa categoria de canção original com a Diane Warren, quem sabe um profissional mais benquisto dentro do comitê vai conseguir sempre a sua indicação. Melhor coisa nesse sentido, fazer a pré-lista até para abrir a possibilidade também
né, para que as pessoas assistam de fato aos filmes. Isso vem com uma mudança estrutural que é extremamente importante e que vem sendo muito comentada, que é o seguinte: a partir do Oscar 2026, todos os membros têm que comprovar que vão assistir aos filmes indicados para poder justamente enviar o voto final. Muitos ficaram surpresos com isso, porque sempre parece assim, poxa, mas eles não assistem a todos os filmes? E isso foi alvo de muita discussão no canal, por exemplo, no ano passado, em que eu falava, né? No caso de Ainda Estou Aqui, olha, a questão de Ainda Estou Aqui é convencer o membro a assistir o filme. Parece um tanto quanto óbvio muitas vezes, mas infelizmente não é. Sabe qual é a categoria que mais sofreu com essa questão da não exigência de assistir todos os indicados? Categoria de melhor animação, em que aí sempre o candidato de maior visibilidade pode ter algum tipo de vantagem, ainda que isso esteja mudando nos últimos anos. Então, como é que funciona hoje para várias categorias? Por exemplo, categoria de melhor filme internacional. Você precisa comprovar que assistiu aos filmes. Existem dois métodos de comprovação e esses dois métodos serão utilizados também no Oscar 2026. O primeiro método é o método do streaming da academia. Você entra no streaming da academia quando assiste o filme, depois, quando o filme finaliza, recebe o check, ou seja, assistiu tal filme no streaming da academia. No caso de você assistir uma sessão especial, assistir o filme em festival, pegar algum tipo de screening privado, você precisa enviar online isso, né? Precisa preencher um formulário dentro também do portal de membros da academia para mencionar que tal filme você conseguiu assistir em qualquer que seja o festival, exibição, e dizer a data em que isso foi feito. Então isso está sendo ampliado e essa novidade, né, a ideia é tornar o Oscar mais justo. O processo de indicação ele ainda passa justamente pelos comitês, né? E aí são as decisões específicas dos comitês. O processo de votação final, ao pedir a comprovação de que as pessoas assistiram de fato aos filmes, eu penso que melhora bastante a própria estrutura de prêmios. Tem como burlar esse sistema? É claro que tem como burlar, mas aí passa muito da questão ética, né? De você realmente só votar a partir de agora caso tenha assistido todos os outros filmes, até porque não existe uma câmera que vai ficar dentro da casa de cada votante para realmente ver que ele está assistindo aos filmes. Antigamente, na categoria de melhor filme internacional, existia uma preocupação nesse sentido, em que a categoria era fechada só para a cidade de Los Angeles, praticamente, e aí os membros do Comitê de Filme Internacional assistiam todos os filmes no comitê, no cinema da academia, né? Hoje isso mudou, então tá aberto também para que os membros assistam filmes das categorias no próprio streaming. Uma mudança, aliás, já que nós estamos falando da categoria de melhor filme internacional, que eu me lembro que acabou tomando muita discussão no ano passado com The City of Sacred Fig, o filme do Hasselhoff, que foi indicado pela Alemanha. Só que aí, né, o diretor ele vai para a Alemanha, ele foge do Irã, eu falei isso na minha crítica, fiz muita repercussão, e a questão era, mas como é que esse filme está representando a Alemanha? Porque é um filme que ele é produzido no Irã e que aí ele vai para a Alemanha no final para conseguir viabilizar o lançamento. Oficialmente até eles falam, né, que a Alemanha acabou dando a estrutura para a montagem final do filme. Agora existe essa menção de que caso o diretor, os produtores tenham refúgio ou asilo político em um determinado país, isso está permitido também, então pega muito o caso do filme do Hasselhoff no ano passado. Outra mudança que aconteceu quanto ao caso da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial generativa. Como nós tivemos polêmicas, né, recentes nessa última temporada, eu me recordo no caso lá da revelação de que o Brutalista usava inteligência artificial, Emília Pérez, e existia uma dúvida, será que a academia adicionaria no seu conjunto de regras alguma menção à inteligência artificial? E eles adicionaram.
eles colocam o seguinte, que o uso da inteligência artificial generativa ou qualquer outra ferramenta, e veja bem essa questão aqui, qualquer outra ferramenta digital, porque o termo inteligência artificial na indústria é um termo tabu. Ninguém quer falar abertamente sobre inteligência artificial porque todos os estúdios usam. E os estúdios falam assim, não é inteligência artificial, são ferramentas de trabalho. Então eles colocam, para não deixar dúvida, quanto ao uso da inteligência artificial generativa ou qualquer outra ferramenta digital usada para fazer um filme, essas ferramentas elas não vão ajudar nem prejudicar qualquer tipo de chance para conseguir uma indicação. O que a academia vai avaliar? A academia vai avaliar o mérito, né? Vai avaliar justamente a questão humana em torno desse processo criativo para qualquer que seja a área, seja desde uma área de som até uma área de efeitos. É uma primeira menção e eu acredito que menções quanto à inteligência artificial serão cada vez mais comuns nos conjuntos de regras do Oscar. Questões menores e burocráticas. A academia ela acaba também atualizando o conjunto de regras para deixar evidente que as produções em formato minissérie direto para streaming não são consideradas filmes. Era uma coisa óbvia, mas que precisaria ser atualizada porque a linguagem da academia era ainda de produções direto para DVD. Então eles fazem essas atualizações no conjunto de regras. Eles colocam aqui, claro, a atualização dos prazos, colocam, né, uma data limite para que um filme seja retirado de consideração, que é no dia 1º de dezembro. O que é isso? Você faz a inscrição do filme, coloca ele elegível para o Oscar, só que aí chega no momento, quem sabe, que a distribuidora vai falar: olha, melhor não lançar nesse ano porque, sei lá, Avatar vai tirar bilheteria, alguma coisa assim, vamos deixar para 2026. A data limite para retirar um filme do Oscar 2026 é no dia 1º de dezembro. E lembram o caso que ocorreu nessa temporada de que até no caso de Ainda Estou Aqui, que o filme foi anunciado para melhor filme sem o nome dos produtores indicados, isso só ocorreu depois? Para não ter mais isso, agora todos os formulários eles têm que ser assinados pelo diretor e também pelos produtores do filme. Como é que era antigamente? O formulário era assinado por um produtor apenas. E aí, por que ficava no nomeações vão ser anunciadas em breve, como no caso de Ainda Estou Aqui? Porque eles precisariam realmente ver quem era o produtor do filme, quem estava acreditado, caso a caso. Agora, com essa assinatura prévia de todos os produtores envolvidos e do diretor, já não deixa também essa margem para que as indicações sejam anunciadas posteriormente. Quando tiver as indicações para melhor filme, você vai ter o nome de todos os produtores envolvidos em determinada produção. E para fechar, vamos voltar para filme internacional, até para falar sobre prazos, porque obviamente é de interesse, né, saber como vai ser o processo no Brasil nessa temporada. A Academia Brasileira de Cinema organiza tudo, organiza a comissão. Eu torço para que eles façam uma comissão mais cedo, independentemente de quem seja o candidato do Brasil. Não deixem para enviar na última data possível, como foi no ano passado, até porque no ano passado era um contexto diferente, tinha Walter Salles, tinha Sony, e quanto mais tarde você envia um filme, piores são as chances de conseguir distribuição e apoio nos Estados Unidos. Então, a janela de exibição de um filme no seu país de origem vai do dia 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025. Se algum filme for exibido em dezembro de 2025, para competir no Oscar, ele vai ter que fazer uma pré-estreia. Então precisa de 7 dias pelo menos em uma cidade, como aconteceu com Ainda Estou Aqui no ano passado, em sessões especiais antes do lançamento nacional no final do ano. Questão de organização. O comitê de seleção ele precisa ser enviado para a academia até a data do dia 15 de agosto de 2025. Antigamente, a Academia Brasileira de Cinema pegava essa data e usava como referência do tipo, não, nós temos que enviar a lista de membros no dia 15 de agosto. Não, é até o dia 15 de agosto. Vários países começam o processo no mês de julho, por exemplo. O Brasil poderia muito bem começar o processo no mês de julho. Então aí, o que a academia obriga mesmo os países a enviar a lista de membros
do comitê até o dia 15 de agosto e o filme precisa ser enviado no dia 1º de outubro. Essa é a data limite. Data limite 1º de outubro, aí cada país tem o seu processo interno. Só vamos ficar na torcida para que o processo do Brasil seja bem mais ágil nessa temporada também. É o primeiro vídeo dessa jornada agora em torno do Oscar 2026. Eu deixo o convite aqui para quem quiser virar membro do canal. No mês que vem tem Festival de Cannes, eu vou fazer uma cobertura bem completa para trazer o máximo de conteúdo possível e, como sempre, o foco do canal é apenas sobre cinema e vai ser uma jornada bacana de acompanhar mais um ano com vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!